Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus possa vibrar em nossos corações. O objeto desta obra é a lei moral. E nós vamos fazer uma apresentaçãozinha sumaríssima da obra. Lei. O que é lei? Vem do latim. Ligare, aquilo que liga. No caso da lei moral, porque tem muito tipo de lei, a lei moral, ligar ao bem ou ao mal. Simples. A moral espírita é igual à moral cristã. É a mesma. Atender à lei de Deus. Fazer o bem para o bem de todos. Então, moral é a regra de se distinguir o bem do mal. Livro dos Espíritos. Então, nós estamos trabalhando dentro desse quadro, dentro desse assunto, nesta obra. Código dessas leis. Código é reunião de leis. O Evangelho, segundo o Espiritismo, reúne as leis. Nesse círculo, nós temos as leis morais, segundo a linguagem filosófica, que o Livro dos Espíritos é a filosofia espírita. Então, as leis morais que vocês já foram apresentados. E este é o código da evolução. Estão neles as redes de estímulos da divina lei. Na verdade, no Livro dos Espíritos, as leis que lá se encontram nesse círculo estão todas aí encaixadas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, com outra linguagem. A linguagem das ações, das práticas, dos ensinamentos de Jesus. Vamos botar a nossa cara aí. Nós estamos, de modo permanente, digamos assim, envolvidos nas leis morais. Aliás, é uma obrigação, isso não é uma questão de opção, não. Os Espíritos disseram que é obrigação da mente. Aprender, enriquecer, se iluminar, se aceitar, progredir, repelir, verificar, escolher, recolher, guardar. Isso é obrigação. E dentro desse quadro das leis, nós temos que fazer tudo isso perante os quadros da nossa vida. Esse código tem os princípios básicos de todas as relações sociais. Então, devia ser usado no mundo inteiro. A gente devia aprender isso em casa, na sociedade, nas escolas e nas universidades. Mas parece que é só dentro de algumas casas e de algumas organizações espíritas, no sentido deste resumo das leis morais. Regras de proceder na vida privada e na vida pública. Leis morais, seus artigos, todas as leis têm artigos. Os artigos da lei moral são as citações do Cristo. Olha só como essa lei é importante. E toda lei também importante tem explicações. E esta lei moral tem explicações de Kardec, com instruções dos Espíritos. Meus irmãos, não brinca com isso, não. O Evangelho, a sua base é a Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 14 citações do Velho Testamento e 169 do Novo Testamento.
Só o Sermão da Montanha está em 19 dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vocês têm as citações do Novo Testamento e sermão, outras, Atos, Epístolas e do Velho Testamento com seus percentuais neste círculo, por curiosidade. A vida do Cristo está na Bíblia, que está dentro do contexto do Velho Testamento e do Novo Testamento em especial. E Kardec adotou uma divisão que já existia. A vida do Cristo pode ser dividida em atos comuns, milagres, predições, dogmas e ensino moral. Muito bem. Vejam onde estão uma dessas coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo estão apenas os ensinos da moral cristã. Mas os outros argumentos estão também nas obras espíritas. Em obras póstumas tem muita coisa dos atos comuns. Na Gênese tem os milagres e as predições, que está até na capa de algumas edições. E no Céu e Inferno, aqueles textos que deram origem aos dogmas da Igreja, que são céu, inferno, purgatório, etc. Anjos, demônios. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca como precursores da ideia cristã e do Espiritismo, viveram cerca de 5 séculos antes da vinda de Jesus. Sócrates morreu tomando cicuta, obrigado por uma justiça infame, parecida com a de hoje, ou, quer dizer, parecida com as coisas ruins que acontecem hoje no mundo, não é a justiça. A justiça é muito boa. Ele teve que tomar uma cicuta no ano 399 a.C. E, olha aí, segundo Platão, Sócrates já tinha dito tudo isso aí, porque Sócrates não escreveu nada, mas Platão escreveu as coisas que ele falava. Vocês já imaginaram? Quase 400 anos antes de Cristo, Sócrates já divulgava esses assuntos. Não é brincadeira, meus irmãos. Preparando para a vinda do Cristo. A didática do Cristo é amar em todas as circunstâncias da vida. Está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele dialogava com o povo. Aproveitava os momentos em que o povo se reunia, falava para os sábios da época e ajudava os que estavam sofrendo, fazendo as curas. Aproveitava os fatos, as circunstâncias do momento, botava as crianças no colo e ensinava. Um julgamento no meio da rua, participando. Falava de coisas que ninguém entendia direito, só o Espiritismo veio explicar depois. Conversava com os apóstolos junto à natureza. Entrava na casa das pessoas e ensinava. Falava com os sábios particularmente. Enfim, coparticipava dos problemas da vida e era nesse sistema que ele ensinava. Sem nenhuma fórmula especial. Muito bem. E também, no final do seu mandato na Terra, se despediu dos seus amigos, foi julgado. O resto, todos nós conhecemos. O único espírito que fez isso aí, que diante de uma população inteira subiu em corpo aos planos superiores. Porque o seu corpo é muito especial mesmo. Muito bem. Vamos ver agora um pouco da didática de Kardec. Ele mesmo escreveu isso.
grupou e classificou metodicamente as máximas de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Acrescentou os seus comentários e as instruções dos Espíritos. Desdobrou as consequências com a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Eu fiz um mapa esquemático disso aí que Kardec coloca na introdução, que é assim que ele fez. E esse mapa é esse aí. Ordenou os ensinos morais do Cristo pelas regras do proceder do homem, com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Eu separo esses 3 blocos, porque se você entrar dentro dos argumentos de cada um desses capítulos, você vai ver que eles são assim mesmo. Muito bom. Desdobrou suas consequências para todas as condições da vida. Interessante esse desdobramento, diz respeito a tudo que a vida nos permite fazer nas relações uns com os outros. Então são 4 blocos. Nós vamos andar por cada um deles um pouquinho. Vocês topam essa parada, meus irmãos? Superficialmente, sem profundidade. Mas vamos fazer uma caminhada. Então, dentro desse primeiro bloco, proceder com Deus, capítulo 1 é aliança da ciência com a religião. E uma das coisas do capítulo é essa aí. Kardec explica que a ciência e a religião não se entendem mesmo até hoje. Há uns fingimentos aí que fazem de vez em quando, que não entendem não. Porque Kardec explicou o seguinte, para se entender é preciso o conhecimento das informações do mundo espiritual. Sem isso não se entendem mesmo. E não é só a ciência que não aceita o mundo espiritual. A ciência não aceita nem a existência do espírito, meus irmãos. A religião também não aceita. Porque se aceitasse, eles perdiam o poder que tem sobre o povo. Teriam que se declarar ignorantes e iniciadores de um processo de estudo de uma coisa que é desconhecida na Terra, que é a revelação do mundo espiritual. Isso compete ao Espiritismo fazer agora. Tem trabalho pela frente, não tem, gente? Então, essa ligação da ciência com a religião e tal, o mundo, ela foi iniciada com o lançamento do Livro dos Espíritos, depois com as explicações do Livro dos Médiuns, depois com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec afirma nesse capítulo, as leis que regem o mundo espiritual são tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros. Ciência, meus irmãos. Mas é preciso conhecer e estudá-las. Passar para o capítulo 2. Proceder com Deus, o grupo primeiro. Se você não conhece esses temas desse grupo, do proceder com Deus, esses 4 primeiros capítulos, você tem muita dificuldade de dizer que ama a Deus. Porque nesses 4 capítulos estão fundamentos de realidades que, quando desconhecidas, nos separam, de uma certa forma, em vez de nos aproximar de Deus. A vida futura. Olha, é um dos argumentos fantásticos. Sem esse conceito, meu Deus, como entender? Pilatos pergunta a Jesus, és o rei dos judeus? Jesus responde, meu reino não é desse mundo. Pronto. Anunciou a existência de um mundo espiritual. Se o meu reino fosse nesse mundo, minha gente teria impedido que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda
Ainda. Vai ser. Ainda, naquele tempo. Não é. E até hoje não é mesmo. Acho que hoje está até pior do que naquele tempo. Mas vamos andar. Kardec comenta. A vida futura é o eixo do ensino do Cristo. Eixo do ensino do Cristo. Só ela justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça divina. Então, o pessoal fala em justiça, não sei o quê, mas sem a compreensão da vida futura, nós não vamos enxergar a justiça divina em coisa alguma nesse mundo. Pelo contrário, nós temos uma sensação de que a injustiça acontece aos mais justos, até às vezes. Vamos mais ainda. O terceiro, que são as moradas. Vamos ver o que acontece com esse terceiro. Não se turbe o vosso coração, Jesus falando para o pessoal. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Olha, meus irmãos, as diferentes moradas, explica Kardec, são os mundos que circulam no espaço infinito. Então, para amar a Deus, nós precisamos entender que esse universo de Deus, que hoje a astronomia está mostrando com uma clareza espantosa, a infinidade dos astros, etc., dos complexos estelares, não? Tudo isso é morada. Nossa, que Deus criou para o espírito imortal. A própria Terra, vocês estão vendo balançando aí uma superfície? A própria Terra tem o plano espiritual que se estende muito além da superfície terrestre, com planos cada vez mais altos, em que espíritos cada vez mais evoluídos têm a oportunidade de viver maravilhosamente, vamos usar essa palavra. De vez em quando vem um deles aqui na Terra para ensinar a gente algumas coisas. A reencarnação. Sem a reencarnação não existe justiça divina. Você pode até querer dizer que tem, pode falar bonito, pode compensar valores, como você quiser. Mas só a reencarnação explica em cima a justiça divina. Ela não se faz numa só existência. Ela se faz ao longo das nossas existências. Diálogo de Jesus com Nicodemos, que era um sábio, um príncipe lá do Sinédrio, um homem respeitado, procurou Jesus de noite, que era para que ninguém visse que ele estava indo para procurar Jesus, para saber coisas. Mas procurou. E Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E Nicodemos, como pode nascer um homem já velho e pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Está lá escrito isso, no Evangelho de João, gente. Vai lá que você vai ver. E Kardec, então, faz um comentário que no Evangelho de João tem muita coisa, tem mais coisas, etc. Nós não temos tempo para ficar, blá. Só a reencarnação, explica Kardec, pode dizer ao homem de onde ele vem. Hoje a mania pegou no mundo, estão dizendo aí que a ciência está agora sabendo de onde nós viemos, para onde nós vamos. Sabe nada. Não sabe ainda, porque só está vendo a matéria. A única informação que eles têm é a questão da formação dos mundos. E estão dizendo que o espírito também começou. Bem, só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque está na Terra, e justificar todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Bom. Fim desse primeiro bloco. Nos facilita a nos relacionarmos com Deus. E eu diria, amar a Deus, mais fácil, compreendendo estes assuntos. Vamos passar para o outro bloco. O
proceder consigo mesmo. Né? É a inteligência intrapessoal, né? Entra nisso. Muito bom. No primeiro bloco seria o desenvolvimento da inteligência espiritual, especialmente. Proceder consigo mesmo. Então, como mudar os nossos pensamentos e sentimentos? Nesse bloco, nós temos a oportunidade de estudar isso, lá no livro, no Evangelho, no dia a dia do estudo. Como mudar os nossos pensamentos? Simples. Não é difícil. Na verdade, nós não fazemos. Mas podemos. Não é difícil. Com respostas adequadas aos novos estímulos. Nós fizemos toda a nossa evolução através de estímulos. A lei divina que nos provoca a evolução é assim: estímulo, e nós respondemos sempre. Estímulo externo, bota a mão no fogo, você tira. Isso é um exemplo clássico. Estímulo, resposta. Nós fazemos as coisas automaticamente, os seres vão evoluindo, aprendendo a fazer coisas até dominar a sua própria estrutura física, os seus organismos, etc. Isso está em 2 livros especialmente. Mecanismo de mediunidade e evolução em 2 mundos. Né? Estímulo, resposta. A evolução está nisso. Os novos estímulos que Jesus trouxe. Aflição, capítulo 5. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, diante da aflição, esse estímulo que o Espiritismo veio trazer como revelação mais ampla, muda totalmente as nossas respostas interiores. E nós evoluímos, sim, em vez de nos revoltarmos, em vez de maldizermos, enfim, de fazermos aquilo que nós estamos cansados de ver, ouvir e mesmo até nós mesmos fazer quando sofremos. Consolação. O Consolador que meu Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas, vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Consolador é o Espiritismo. Esse capítulo 6 você vai ver lá, é o Espiritismo, não tem não tem dúvida. As explicações feitas demonstram isto. Então, se sofremos, e todos sofremos, ninguém passa por esse mundo sem sofrer, né? De toda a natureza, física, moralmente, socialmente, etc. No trabalho, no lar, nas relações uns com os outros, as decepções com os amigos, enfim, todos sofremos. Mas existe consolação para tudo. E o Espiritismo traz a consolação com uma sequência de explicações consoladoras, racionais, lógicas. Outro estímulo, esse, a humildade. Que Jesus significar que ninguém é concedido a entrada no reino de Deus sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Olha, ele prometeu o reino dos céus aos humildes. O reino dos céus aos humildes. E nós nem damos bola para isso. Queremos ser cada vez nós mesmos, quanto mais orgulhosos e poderosos no sentido de fazer valer as nossas forças pessoais, independente de estar fazendo o bem ou o mal, né? Nós não desistimos do orgulho. É. Então nós temos, sim, sempre solicitações, estímulos externos, não só a palavra do Cristo, mas estímulos externos para sermos humildes, oportunidades na convivência do dia a dia. E nós aproveitamos? Não.
Pureza de coração, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Nós nos preocupamos com isso. Pensamos no mal como se o mal não tivesse problema nenhum dentro da nossa cabeça, como se aquilo não fosse nada. Muitas vezes, aquilo que nós pensamos é uma geração energética que tem forma, que tem cor, que tem som, que tem direção, que tem vida, alimentada pela força da nossa geração pessoal. Meu irmão, você não quer acreditar, né? Eu te entendo. Continua assim como é. Você vai longe, eu também estou indo. Os novos estímulos, brandura e paz. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. É o que ele ensinou. Nós não precisávamos estar sempre, né, violentos. Nós não precisávamos cultivar, como cultivavam os povos antigos, aquele estilo de domínio sobre os mais fracos. Nós podíamos descansar a nossa mente, o nosso comportamento pessoal, na brandura, na paz, procurando entendimento. É muito melhor. Você vai muito menos no médico, se você fizer isso. Né? Você é capaz até de não morrer mais, ficar sempre saudável. Né? Mas nós não atendemos muito aos novos estímulos. A misericórdia, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Essa é uma chave que muita gente tem muita dificuldade de entender, porque Deus não perdoa? Que negócio é esse? É que as leis de Deus se fundamentam no amor. Não existe nada com Deus que não seja amor. Se você não perdoa, você está no ódio. Então resolve, você está afastado de Deus por decisão pessoal. Não é que ele não perdoa, essa é a única forma de se exprimir. Ele perdoa, sim, no sentido de te dar muitas vidas para você aprender a perdoar. É o que ele fez comigo. Eu ainda não aprendi, mas eu vou conseguir. Fim da segunda parte. Segundo bloco. Terceiro. Proceder com o próximo, amar o próximo. Então vamos lá. Com o próximo propriamente dito. Pergunta de um fariseu, qual o mandamento maior da lei? Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Isso está no Velho Testamento. Já estava lá há 1400 anos antes de Jesus vir. E todos esses homens aí sabiam disso. Mas eles perguntaram e Jesus respondeu. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá no Velho Testamento. Isso não é novo, não. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E Kardec, então, comenta. O efeito do amor ao próximo será o melhoramento moral da humanidade. Meus irmãos, olha para a humanidade hoje. O que está faltando? É isso. Simplesmente isso. Obedecer à lei. Vamos para o capítulo 12, com os inimigos. Né? Até Jesus, inimigo era sempre motivo de se matar. Né? Os romanos, os gregos, os povos em geral estavam sempre matando os seus inimigos para poder pegar as riquezas dele, ter facilidades, etc. Usar suas plantações, seus animais. Amai os vossos inimigos, disse Jesus. Pronto. Que isso? Não estou acreditando no que eu estou ouvindo, diziam
os romanos. Que isso? Fazei o bem aos que vos odeiam. Que isso? E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Que isso? Mateus capítulo 5. Muito bem. Lucas capítulo 6. Está lá. Kardec comenta. O amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Por que amar? Porque não tem outro jeito. Você quer se aproximar de Deus, que é o anseio maior de todas as criaturas criadas por Deus, está dentro de nós esse anseio. Você não pode odiar. Você só pode amar. Então você resolve. Eu já resolvi. É por isso que eu estou junto com vocês. Nós estamos, né, no esforço e não conseguimos ainda. Mas a lei é essa, meus irmãos. Vamos para o terceiro. Proceder com o próximo. Ou seja, proceder com todos. É o capítulo 13. Então, o que aconteceu nesse capítulo? O que aconteceu? Tem um dos pontos do capítulo. Jesus chamou seus discípulos e disse: essa pobre viúva deu muito mais que todos. Então estava lá no templo de Jerusalém, no gasofilácio, onde todo mundo punha riquezas para o templo, chegava doações, tocavam trombeta para todo mundo vir olhar que estava fazendo uma doação, que os seus auxiliares jogavam lá moedas, muitas. E chegou uma viuvinha lá, 2 moedinhas. Aí o pessoal... Aí Jesus chamou os seus discípulos lá em cima. Está aqui, ó, mostrando a mulher, dizendo: ela deu mais do que todos. Por quê? Os outros deram do que lhes sobra. Ela deu do que lhe falta. Ela deu tudo o que tinha. Então, Kardec comenta: o sacrifício faz parte do amor. Então, na nossa relação com todos, nós temos que pensar nisso, temos que suportarmos-nos, temos que fazer além daquilo que é confortável para nós, em todas as circunstâncias, em todas as relações, com bons, com maus, com isso, com aquilo outro. É a lei. Capítulo 14, proceder com o próximo, pai e mãe. Aí Jesus deu uma ênfase. Está lá no Velho Testamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Coisa velha. Então, o que acontece nesse capítulo? Está em Marcos, Lucas e Mateus. Sabeis os mandamentos, disse Jesus. Não cometereis adultério. Não matareis. Não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Ele confirmou todos esses mandamentos como lei de Deus. Prestemos atenção. As nossas constituições aí, os nossos comportamentos modernos, de intelectuais brilhantes, até estão exatamente querendo apagar isso. É lei de Deus. E o povo está aceitando gostosamente virar escravo das paixões humanas. E termina com esse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Olha, isso é uma coisa importantíssima nesse mundo, né? Nós temos uma relação muito específica. Tem pai e mãe que, vamos dizer assim, muito difíceis, de relações complexas, complicadas. Mas é lei de Deus honrar. Então não é só perdoar, não. Tem que honrar. Como fazer isso? Você é inteligente. Você vai saber. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada problema é um problema. E Kardec, então, encerra, faz um comentário. A gratidão faz parte do amor. Olha, nós temos que ser gratos.
Sejam eles bons, maus, criminosos ou bondosos, ou isso ou aquilo. Nós temos que lhes ter gratidão, porque foi por esse mecanismo que Deus nos permitiu voltar a esse mundo e renovar nossas esperanças de crescermos para Deus, solucionarmos os nossos problemas. Fim da terceira parte. Proceder com o próximo. Vamos entrar na última. Então, nós vimos isso aí. Proceder com Deus, consigo, com o próximo. Agora nós vamos ver, né? Aproveitando as explicações de Kardec, a outra parte, que são os outros 14 capítulos, que são 28 no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou passar correndo, porque nós não temos tempo para ficar aqui conversando a respeito deles. Então, vamos lá. Desdobrado a todas as condições da vida. Por exemplo, em tudo, o que devemos fazer? Qualquer coisa que você vai fazer na vida. Em tudo, o que devemos fazer? A caridade. Fora da caridade, é o título desse capítulo, inclusive. Não há salvação. Em tudo. Você vai discutir, você vai informar, você vai demonstrar caridade. Nós fazemos isso com frequência, né, irmãos? Fazemos, claro. Por isso que estamos aqui, num mundo de expiações e de provas. A quem servir? Só a Deus. Não tem como servir a Deus e as riquezas do mundo no sentido de trabalhar, esquecendo-se da caridade. Esse é o problema. Então, acumular riquezas é uma lei da natureza, faz bem à sociedade, não está errado não. Mas se queremos servir alguém, só tem um jeito, nós não podemos servir a dois senhores. Só podemos servir a um, então nós temos que escolher. É o estudo desse capítulo. Qual o nosso modelo? Jesus disse, o nosso modelo é sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Pronto. Você não pode ser mais ou menos. Você não pode ser, vamos dizer, descansado. Você tem que estar sempre procurando ser perfeito. Em tudo que faz. Dentro de casa, fora de casa, no trabalho. Já pensou? Se esse conceito passasse para o mundo, onde você for procurar alguma coisa, numa organização social, numa organização pública, num serviço, isso ou aquilo, chega lá, o sujeito está lá te atendendo, ele quer ser perfeito. Vai te atender com amor, com justiça, com caridade, com capacidade, condição pessoal, que é perfeito, tem que saber tudo. É o que nós não fazemos, meus irmãos. Foi chamado, ouça, nós somos chamados de modo permanente, por processos os mais diferenciados. A vida através da dor, através de um acontecimento, através de uma notícia, através disso, através daquilo, nós somos chamados. Ouça os chamados. Compreenda que nós estamos participando da vida do mundo. Montanhas, dificuldades, é para remover. Como? Com a fé. A fé remove montanhas. Esse capítulo é maravilhoso. Você já conseguiu remover alguma montanha? Algumas pessoas já removeram montanhas. Aqui a gente tem umas pessoas que a gente fica impressionados com as dificuldades pelas quais elas passaram e venceram com a fé. Trabalhar. Está cansado, meu irmão? Já trabalhou demais? Está na hora de pegar uma aposentadoria do INSS, sempre muito boa, sempre muito, etc., e parar. Trabalhar até o fim, até a última hora. Isso tem conexão com a transformação do mundo. Que a gente se sente meio cansado de trabalhar no bem, isso ainda não veio
a solução, né, de mundo de regeneração, tão decantado. Trabalhar até o fim, não parar. Esse é o ensino. Jesus Cristo é único. Está cheio de falsos cristos e falsos profetas nesse mundo. É o título do capítulo. Falsos cristos, falsos profetas. Haverá, palavras de Jesus. Ele anunciou, haverá falsos cristos e falsos profetas. Está cheio. Como resolver essa questão? Uma coisa que Deus deu para todo mundo, inteligência. As pessoas gostam muito de se submeter às autoridades. Quem primeiro se libertou disso foi a ciência. Na ciência não existe autoridade. Existem os fatos e a pesquisa. Então, se uma coisa é dita aqui e não pode ser confirmada, acabou. Pode ser o maior cientista do mundo falar uma coisa que o outro não aceita. Ele tem que confirmar. Mas na religião, infelizmente, a mania de todos é sentar lá na igrejinha dele, no Lar Centro Espírito, seja onde for, e ficar lá, aceitando tudo, engolindo, sem raciocinar. Jesus Cristo é único. Casar só por amor. Isso não é moderno. Fazer o quê, meus irmãos? Desde o tempo de Moisés, a lei de Deus que ele recebeu, psicografou no Sinai, está escrito. E a gente não acredita, né? Mas a felicidade, o problema de tudo isso, é que nós estamos falando de felicidade. Felicidade geral depende dessas coisas. O mundo aí está cheio de felicidade? Estão felizes as pessoas que não obedecem a esse circuito? Nós podemos dizer que estão satisfeitas até certo ponto, mas felizes. Estranhezas. Tem coisas do Evangelho, dos ensinos do Cristo, que parecem um pouco estranhas. A recomendação é estudar. Elas não são estranhas, não. Na essência. Só na forma. Tem muitos exemplos, né? Eu não vou citar, porque eu não tenho tempo. Não, o pessoal vai criticar depois, que a gente reúne no final aí, tem uma avaliação, eles vão me maltratar. Eu tenho que... Você possui luz? Ilumine, meu irmão. O que é possuir luz? Ter conhecimento, ter experiência de alguma coisa. Ilumine o seu filho, a criança que vem ao mundo para se renovar como espírito. Ilumine aquele ignorante que se aproxima de você e que você pode ajudá-lo em casa, no trabalho, na rua, onde for. Ilumine, é lei de Deus. Você não pode guardar se você tem luz. Luz não tem como abafar, é para iluminar. Mas tem gente que gosta de abafar, né? Bota um capuz. Eu mesmo tenho um ali para não tomar chuva. Adoro, né? Fico guardando tudo dentro de mim, não molha nada. Vocês estão me entendendo, então? Não? Alguns dormindo, tal, felizes. Não trouxeram o travesseiro, mas dormem mesmo sem travesseiro. Está certo. Você quer algo, capítulo 25, busque, batei e abrir-se-vos-á. Busca e acharás. Tem que estar, nós estamos querendo sempre alguma coisa, mas nós temos que procurar. Não é esperar cair do céu. Muito menos tentar comprar as facilidades com Deus, dando esmola para Deus, coisa parecida. Busca e acharás. Foi de graça? Você recebeu alguma coisa de graça?
Isso é especialmente focalizado no Evangelho segundo o Espiritismo com relação à mediunidade. Foi de graça que recebeu, a mediunidade é assim, vem de graça. Doe. Não faça comércio com a mediunidade. Quer obter? Peça. Ore. Nós podemos pedir, sim. E pedir o que a gente quiser. Só tem um detalhe. Tem coisas que pedidas são tão inconvenientes, se nós as recebermos, que nós não recebemos, porque Deus é bom. E a espiritualidade é muito mais madura do que nós nas respostas que nos pode oferecer. Mas todo pedido é ouvido. E aqui também nós desenvolvemos a nossa inteligência no sentido de aprender a pedir. No Espiritismo é assim. A gente já sabe que não adianta pedir certas coisas, porque são inúteis os pedidos. Porque a nossa evolução depende dos estímulos que nós recebemos, que às vezes não são facilidades, e das respostas, que é o desenvolvimento da nossa inteligência no trabalho, no esforço, na dedicação, no sofrimento, inclusive, na aplicação das nossas energias pessoais. Quer auxiliar? Ore. Você viu uma notícia de um povo sofrendo lá, então, ore, você está auxiliando. A prece é energia viva. É força que sai de dentro de nós e atinge o seu objetivo na hora. Tempo e espaço não contém as radiações da prece. Ela vai. Você talvez não possa resolver os problemas, mas você vai participar. Tem alguém morrendo, né, doente, sofrendo, infeliz, vizinho, parente, amigo, inimigo. Você quer participar? Pode. Não precisa ficar isolado. Isso não é comigo. Não é não. A lei é a convivência. A notícia chegou ao nosso conhecimento, não é por acaso. É para que nós participemos com pensamentos positivos, radiações de luz. É o capítulo 28. Então, aquelas leis, na linguagem da filosofia espírita, que tem lá no Livro dos Espíritos, está tudo aí embutido nesse negócio. Vocês estão me entendendo, gente? Então não, né? Então, que bom. Você quer um modelo para seguir? Jesus disse: seja perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, abre os olhos para enxergar Deus. Acontece que você não consegue ver Deus de jeito nenhum, porque é uma luz tão poderosa, vamos dizer assim, né? Vamos transformar em luz, que não dá para a gente olhar. Então, Kardec faz uma proposta muito interessante, que é a seguinte, que os Espíritos fizeram, está no Livro dos Espíritos, o modelo da humanidade é Jesus. E nós podemos, sim, acompanhar tudo que Jesus fez, pregou, ensinou, tal, porque está tudo escrito, comentado, analisado, avaliado. Muito obrigado. Deus abençoe, assim seja.